Olá, meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e já vamos começar falando o nosso tema e a nossa divisa. E o nosso tema é Viva a Compaixão. A nossa divisa se encontra lá em Gálatas 2:20 e diz o seguinte: foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar, Jesus é rei. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 20, do 1 ao 16, e diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui, desocupados o dia todo? Respondeu: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegar aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia inteiro. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola faz parte do grupo de parábolas que Jesus usou para ensinar sobre o reino de Deus. Ela é aparentemente complicada de entender se olharmos do ponto de vista meramente humano, baseado nos conceitos da sociedade sobre justiça. Ela narra uma realidade comum em cidades do interior, onde as pessoas esperam no lugar, normalmente nas praças, por alguém que as contratasse para um serviço de um dia. À primeira vista, o fazendeiro da parábola parece ser injusto com alguém que trabalhou o dia todo, desde as 6 da manhã, pois pagou o mesmo valor de quem trabalhou apenas 1 hora. Notamos que na passagem fala que fora combinado o salário com o primeiro grupo que começou a trabalhar às 6 da manhã. Para os demais grupos que iniciaram em horários distintos, não fora dito quanto iriam receber. A segurança do valor do salário estava apenas com o primeiro grupo. Como essa parábola ensina sobre o reino de Deus, não é difícil concluir que os primeiros grupos são os que receberam o evangelho mais cedo, portanto a igreja. Os demais são aqueles que serão acrescentados ao trabalho da vinha com o passar do tempo. O nosso foco será olhar para os grupos que foram contratados. Não há povo predileto para ser salvo, pois a salvação é baseada na graça. O patrão dessa parábola pagou o mesmo salário a todos. O salário ele não foi baseado nas horas de serviço, mas no tamanho da necessidade de cada pessoa. Todos saíram pela manhã para procurar trabalho. Todos precisavam levar para casa no fim do dia o alimento para sua família. Assim, a salvação é baseada na graça, pois todos temos a mesma necessidade. Não há nenhum mérito para que alguém possa receber a salvação, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus, como diz lá em Romanos 3:23. Logo, o que nos constitui inimigos de Deus, indignos dessa dádiva, é o pecado. Uma vez que todos nós pecamos, todos nós estamos no mesmo nível.
Isso significa que não há grupo ou povos que sejam privilegiados. No entanto, há grupos que hoje são mais de 7.000 que ainda não tiveram a oportunidade de escolher se querem receber a mensagem do Evangelho pelo simples fato de nunca terem ouvido sobre ele. Os que já foram alcançados pela graça devem ter compaixão pelos que ainda estão sem esperança e sem salvação. A reclamação dos que foram contratados mais cedo parece fazer sentido, pois trabalharam duro, suportaram o calor do dia. Quem já trabalhou em uma lavoura sabe muito bem o que é o dia inteiro de trabalho sob um sol escaldante. Porém, o primeiro grupo tinha combinado o salário, portanto não poderia ter expectativa de receber mais. Outra coisa a observar é que, embora tenha trabalhado o dia inteiro, era o único grupo que, desde as primeiras horas, tinha paz, pois estava seguro de levar o pão para sua casa no final daquele dia. Nós que já fomos salvos, somos os únicos que podemos desfrutar de uma paz indescritível. Isso por si só já pode ser considerado um ganho extra. Temos ainda muitos outros benefícios da vida abundante em Cristo, como o de estar livre de vícios, por exemplo. A reclamação desses primeiros grupos revelam ainda uma visão egoísta da Igreja de Cristo, uma falta total de compaixão. Vamos ver o que fala aqui no versículo 12, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia inteiro. Com isso, eles estavam dizendo que eles não eram como nós não somos iguais. Isso pode parecer absurdo, pois ninguém ouvirá uma pregação no púlpito de uma igreja dizendo que os crentes são melhores que os perdidos. A pergunta, no entanto, é: e de forma inconsciente, como pensamos? O que os nossos investimentos revelam a respeito disso? Refiro-me ao tempo, aos recursos humanos e econômicos. Como você, como cidadão do reino de Deus, investe os seus recursos? Já é a última hora e muitos ainda estão à espera do chamado para o reino. No verso 6, o dono da vinha pergunta ao último grupo contratado por que eles estavam desocupados o dia inteiro naquele local. E a resposta no verso 7 é triste e constrangedora. Eles respondem que ninguém os contrataram. Essa resposta nos revela o motivo de muitos povos permanecerem como povos não alcançados. Quando pensamos que o privilégio de anunciar o Evangelho foi dado à igreja, como diz lá em 1 Pedro 2,9, o povo adquirido, ou seja, os que já foram contratados, já estão trabalhando na vinha, estão com o salário de redenção garantidos, se folgam na segurança da salvação e acabam esquecendo aqueles que ainda permanecem na praça. Veja que essa é a última hora. Isso nos mostra a urgência de sairmos, olharmos para fora da nossa vinha, das nossas paredes, da nossa comunidade, fora do nosso conforto. Por todo lado existem grupos que ainda afirmam: estamos aqui porque ninguém ainda nos contratou. E é claro que essa tarefa é muito difícil, constitui um desafio muito grande, que somente movidos por um profundo sentimento de compaixão, olhando para além dos nossos perigos, das nossas dificuldades, podemos ir às praças onde eles estão até agora e estão ainda esperando por nós. Isso não é uma acusação ou um constrangimento, mas sim um convite à reflexão. Essa parábola do Reino dos Céus nos ajuda a pensar sobre o nosso papel como cidadãos lá do Reino dos Céus e, ao mesmo tempo, nos leva a olhar para os que ainda estão perdidos e não receberam o mesmo convite. Todos os cristãos que compreenderam a mensagem do Evangelho e receberam a salvação sabem que não há privilegiados. Todos temos a mesma necessidade. A questão, portanto, é: como eu vivo a minha vida abundante? Como eu relaciono a minha fé com a minha prática diária? Minhas atitudes revelam compaixão? Olá, meu nome é Rosângela. Eu e meu esposo Sabino Tec de Gamba trabalhamos na cidade do Ambo, no sul de Angola. Desde 1995 que nós trabalhamos formando obreiros nacionais, preparando pastores, preparando líderes, missionários, evangelistas, tanto para a cidade como para o interior, para as aldeias,
e também para outros países como São Tomé e Príncipe. Pastor Tec é pastor na Igreja Batista do Calvário, onde começamos quando era ainda uma congregação, hoje é igreja, e já temos 2 igrejas filhas na periferia e em outro município da província do Ambo. E também na Igreja Batista do Calvário nós começamos o Ministério com Surdos em 2003, evangelizando, discipulando e preparando obreiros surdos. E como fruto desse trabalho nós já temos 2 casais que são missionários e o primeiro pastor também surdo aqui em Angola. E através da Igreja Batista do Calvário também iniciamos a Escola Pamoce. É uma escola que recebe e acolhe crianças e adolescentes surdos, também crianças ouvintes, porque é uma escola de inclusão. Recebemos crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência visual e outros comprometimentos. Ali oferecemos o ensino de qualidade, um ambiente de amor cristão, onde as crianças recebem educação cristã, recebem merenda escolar e onde trabalhamos também com as famílias. E além da Escola Pamoce e o seminário, nós começamos um novo projeto, que é o projeto Radical da Terra. Preparamos e enviamos 2 equipas de missionários jovens para 2 municípios ainda não alcançados e onde temos uma congregação, e no outro onde estamos plantando uma igreja em que tenha pessoas ouvintes e surdas. E assim nós estamos preparando para que esses jovens estejam ganhando outros e assim através de igrejas fortes no interior possamos também alcançar as aldeias. Nós queremos agradecer de todo o coração aos irmãos que oram e estão participando destes ministérios junto conosco. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Lembremos que estamos vivendo os últimos dias e isso nos revela o sentido da urgência. Qual será o seu comprometimento? Você sente que o Senhor da vinha está te convidando a ir? Qual decisão objetiva você se sente desafiado a tomar neste momento? Você pode fazer parte de tudo isso que Deus tem feito pelo mundo, através das nossas ofertas, através das nossas orações, através do aceite, do convite de ir diariamente, através das nossas atitudes, demonstrando sempre compaixão. Então é isso, meus irmãos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Viva a compaixão. Deus abençoe.